no Deus, Pai, chamamos a Senhor, que falou no nome da agora, Senhor, oramos a Ti, Senhor, e Seu servo. Pai, Senhor, irmãos, abra suas Bíblias em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Gostaria de ler 6 versículos. Desde já eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Mário pelo convite. João, capítulo 6. A princípio vamos ler apenas 6 versículos. Eu vou ler o primeiro, aí os irmãos leiam os próximos até chegar no número 6. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre o povo. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém. Irmãos, podem se assentar. Hoje a gente vai aqui estudar esse capítulo. Então os irmãos podem até deixar aberto nesse capítulo, que a gente vai ler bastante versículo de João 6. Só que essa leitura não vai ser feita de forma linear, não. Às vezes eu vou um pouco para frente, depois a gente retorna. Isso será feito com o objetivo de facilitar a aprendizagem aqui nessa noite. Amém? Irmãos, eu vou falar então sobre a multiplicação de pães e peixes. Esse milagre, ele é um milagre diferenciado, porque ele é o único milagre que foi registrado nos 4 evangelhos. Ele aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também ele aparece no evangelho de João devido à sua grande importância. E aqui nessa noite a gente vai ver por que esse milagre ele é tão importante assim, porque ele é diferenciado dos demais. Então a história se inicia com Jesus e os apóstolos indo para a Galileia, e ali ele chega na cidade de Tiberíades. E então ele sobe ali no monte e começa a pregar, começa a ensinar a multidão. Chega um dado momento que ele então chama Filipe, e aqui ele não chama um apóstolo, um discípulo aleatório. Ele chama Filipe porque Filipe morava ali naquela região. Ele conhecia aquela região, então não tinha ninguém melhor para dar aquela informação que Jesus iria pedir para ele. Então não havia apóstolo melhor para dar essa informação do que Filipe. Então Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então a resposta de Filipe foi a seguinte. Quem pode ler o versículo 7? Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então a resposta de Filipe foi para Jesus: olha, a gente tem aqui 200 denários, a gente tem aqui 200 dinheiros, mas isso é muito pouco perto da multidão. Porém, Jesus, quando ele puxa esse diálogo com Filipe, ele já bem sabia o que ele iria fazer. Na verdade, ele estava experimentando os seus apóstolos, os seus discípulos. E então, os outros evangelhos vão dizer que Filipe e os apóstolos deram a seguinte sugestão para Jesus: olha,
despede a multidão para que eles, no meio do caminho, comprem alguma coisa para eles, mas despeça agora, porque já é tarde, fim de tarde, já vai começar a anoitecer, e com muita sorte eles vão encontrar algum lugar para comprar o alimento, para se alimentar. Eu vejo Jesus dizendo: não, 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 porque ninguém sai da minha presença fraco, vazio e com fome, mas quem está diante da minha presença sai fortalecido, alimentado pela palavra, cheio da minha presença. Então, aquela sugestão já caiu por terra. Ninguém que entra na presença de Jesus pode sair da mesma maneira que entrou. Ninguém que entra na presença de Jesus pode sair com mais fome ainda. Muito pelo contrário, ele tem que ser saciado, alimentado. E então André, ele vai também entrar nessa história, nesse diálogo, e ele vai sugerir algo para o mestre. Quem poderia ler o versículo 8 e 9, fazendo um favor? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Jesus, ele já tinha dado a deixa. Ele começa o diálogo falando de pão. E aí Filipe, ele já foi para o lado ali do dinheiro. André, então, ele captou a mensagem e já deu logo de providenciar ali um menino que possuía em seu cestinho 5 pães e 2 peixes. Ele vai falar assim: olha, tem aqui um garoto, um rapaz, que tem em seu cestinho 5 pães e 2 peixes. Ainda é pouco, mas já é um começo. Alguém poderia ler o versículo 10 ao 13, fazendo um favor? Essa então foi a sugestão de André, entregar na mão de Jesus esse cestinho. Quem pode ler o versículo 10 ao 13? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, depois dos homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Amém. Então, aqueles discípulos pegaram aquele cestinho e entregaram na mão de Jesus. Após isso, eles ficaram ali na retaguarda, orando, intercedendo, vendo o que Jesus iria fazer com aquele cestinho de pão. E aqui eu tiro a primeira aprendizagem dessa noite: ponha você na mão de Deus os seus problemas, que Ele há de resolver para você. Amém? Tem pessoas que procuram dar aquela ajudinha para Deus, mas na verdade eles acabam atrapalhando ainda mais a obra de Deus. Mas como eu posso ajudar a Deus? Orando, buscando mais a Deus, lendo a sua palavra. Não existe maneira melhor de ajudar o Senhor do que tendo fé nele, buscando a sua presença. Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos entenderem. Estourou alguns meses atrás aí um pregador mirim, e aí ele dizia assim: olha, eu nasci sem cordas vocais e sem tímpanos, então eu não escutava e não falava. Eu só comecei a falar quando Deus operou milagre com uns 3 anos de idade. E daí as pessoas começaram a questionar ele, perguntando: cadê o laudo médico? Cadê a prova de que isso é verdade? Aí ele falou: eu perdi esse laudo, porque eu troco muito de casa. Irmãos, eu acho que eu e você, se tivesse recebido de Deus esse milagre, a gente guardaria esse laudo a 7 chaves. Mas ele alegou que perdeu. Depois o povo continuou cobrando ele, e daí ele falou assim:
Olha, eu acho que eu não fui claro nas minhas palavras, eu acho que as pessoas não entenderam. Na verdade, eu tinha dificuldade para ouvir e para falar, ou seja, ele já mudou o discurso dele. Então ele falou, eu tinha dificuldade para ouvir e para falar. Irmãos, você não precisa tentar ajudar Deus contando um testemunho falso. A Bíblia é repleta de milagres, é só ler a Bíblia e citá-las. Ou então a gente vê muitos milagres acontecendo na nossa família ou na vizinhança. Você não precisa ajudar Deus contando um testemunho falso, porque se Deus operar, Ele é Deus, mas se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. Deus não deve satisfação nenhuma para o homem. Eu olho para trás e vejo alguns pregadores que já passaram por aqui, contando várias histórias que hoje eu vejo que não passava de história da carochinha. Como, por exemplo, porque teve um acidente de carro e os ovos lá estavam intactos, era Deus que protegendo aqueles ovos. Gente, não precisa você contar a história, inventar a história. É só usar a Bíblia, contar as maravilhas que Ele fez por nós. Então, voltando aqui para a história, aqueles discípulos, eles começaram então a confiar em Jesus. Entregou o cestinho na mão dele e esperou o que o mestre iria fazer. Por quê? Porque a conta não batia, a conta não fechava. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia vai dizer que só de homens já havia 5.000 pessoas. A conta não fecha, como é que vai alimentar toda essa multidão? Então, a primeira mensagem que eu deixo aqui é essa: coloque os seus problemas na mão de Deus, que Ele resolve. Ele resolve a sua vida. Em contrapartida, eu também diria para pôr na mão de Deus o que você tem de melhor, que Ele vai aperfeiçoar, Ele vai melhorar, Ele vai ampliar, multiplicar aquilo que você tem de melhor, porque Ele é o Deus da multiplicação. Por exemplo, entregaram na mão de Jesus os pães e peixes, Ele multiplicou. Aquela viúva tinha apenas um pouquinho de azeite, Ele também multiplicou. A Bíblia vai dizer na parábola dos talentos que aquele que tem e faz para Deus, usa para Deus, terá ainda mais talentos, e aquele que tem, mas não fez uso do talento de forma correta, será retirado e dado para aquele que usa de forma correta os talentos. Está lá em Mateus 25, 29. Então, quando você faz algo para Deus, buscando o melhor, Ele aprimora isso que você tem de melhor. Se você usa o teu talento da melhor forma possível, e uma outra pessoa não, Deus retira dessa pessoa e entrega nas suas mãos, porque você tem feito para Deus. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Então pode faltar tudo na nossa vida, pode faltar emprego, pode faltar alimento, pode faltar amigos, pode faltar qualquer tipo de recurso, mas o único recurso que não pode faltar na nossa vida é a fé. A fé em Deus é o único recurso que não pode acabar na nossa vida. E eu vou dizer o porquê para os irmãos. 2 semanas atrás, aqui na Escola Bíblica Dominical, foi falado sobre Lázaro. Foi até o presbítero Valdir que estava lecionando nesse dia. E ali estava falando sobre Lázaro e a ressurreição. Quando Jesus foi operar o milagre, Ele disse para as irmãs de Lázaro e para aquelas pessoas que estavam próximo deles: remove a pedra. E a irmã de Lázaro falou: Senhor, mas cheira mal. Remove a pedra. Senhor, mas eu sei que tu irá ressuscitar ele no último dia. Remove a pedra. E quando a pedra foi removida, o milagre aconteceu. O que eu tiro disso? O que é possível, o que está ao nosso alcance, é nós que devemos fazer. Como remover a pedra, como entregar para ele o cestinho com pães e peixes. Mas o impossível, que é multiplicar ou ressuscitar o morto, é Ele quem faz. E pensando um pouquinho nisso, eu comecei a comparar a ressurreição de Jesus com a de Lázaro.
E uma coisa me chamou a atenção. Por que que no caso de Lázaro, aqueles homens tiveram que remover a pedra, e no caso da ressurreição de Jesus, nenhum ser humano removeu a pedra, mas foram os anjos que removeram a pedra? Sabe por quê, irmãos? Porque esse milagre, ele independe se você crê ou não nele. Ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. É um milagre que engloba toda a humanidade, é um milagre que engloba todas as pessoas. Então, independente se A ou B deixa de crer, ele ia ressuscitar, porque é uma promessa, assim como ele ressuscitou. Agora, quando é um milagre destinado diretamente para você, aí você tem que exercer tua fé, aí você tem que fazer a tua parte, o possível. Você tem que ajudar a Deus de que forma? Como eu já falei aqui, orando, buscando, intercedendo, lendo a sua palavra. Essa é a melhor maneira de ajudar o Senhor. Então, irmãos, na vida, eu estava até também fazendo uma outra comparação. Geralmente, para uma pessoa crescer, ela tem que ganhar a sua independência financeira, ou então quando vai constituir uma família, ou quando sai da casa dos seus pais, porque do contrário, dificilmente uma pessoa cresce quando ainda está sob os cuidados do pai, quando ainda não está trabalhando. E já no mundo espiritual é o contrário. Quanto mais você é dependente de Deus, mais você cresce. Quanto mais você procura a Deus, busca a Deus, mais você cresce. É o contrário. É interessante, né? Vamos continuar aqui. Foi lido o versículo 10 ao 13. Eu vou até ler novamente, porque eu ainda quero fazer um outro comentário aqui. Pode ser que alguns irmãos já esqueceram o que estava escrito no versículo 10 ao 13. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, o repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Para complementar esse trecho, alguém lê do versículo 43 ao 47, fazendo favor? Nesse mesmo capítulo, tá, irmãos? 43 ao 47. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai não me enviou. Eu não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, que serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém. Então, irmãos, após entregarem para Jesus aquele alimento, Jesus pediu para que os discípulos organizassem a multidão. E aí a multidão se reuniu em grupos de 50 e de 100 pessoas. E então foi ali repartido aquele pão entre aquela multidão, entre aquelas pessoas que se faziam presentes. O que eu posso tirar de lição disso? Assim como o pão foi repartido com todos, a salvação também é para todos. A salvação não é para um grupo seleto, é para todos, mas a pessoa tem que crer. Jesus não vai colocar a salvação goela abaixo da pessoa, ou melhor, Jesus não vai colocar o pão goela abaixo, a pessoa também tem que querer. E quando Jesus ele organiza aquela multidão, ele organiza justamente para não correr o risco de ninguém ficar sem o alimento. Então, de novo, o pão foi repartido com todos, assim como a salvação é para todos. E uma coisa interessante aqui no versículo 45, ele diz assim, Jesus:
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. De novo, todo aquele que do Pai ouviu, ora, ouvir é um objetivo dos cristãos de propagar o Evangelho a toda criatura. Todo mundo deve ouvir a palavra de Deus. Só que não é apenas ouvir. Além de ouvir, tem que aprender. E a pessoa que aprende, ela se achega a Deus. Ela vai até a Deus. Correto? Irmãos, quem recusa, então, comer desse pão, ele morre de fome. E o morrer de fome aqui, entende-se por perder a salvação. Vamos pensar aqui num cenário hipotético. Suponha que após Jesus ter organizado ali aquela multidão, após ele ter multiplicado os pães e peixes, alguém falou ou pensou assim: tá vindo ali a cesta com pães, o pão tá cheiroso, o pão tá fresquinho, o pão tá quentinho, deve ser o pão mais saboroso que eu já provei. Aliás, não é todo dia que Jesus multiplica pães diante dos nossos olhos. E após rasgar elogios para o pão, ele dizia assim: mas pensando bem, eu não vou comer não, eu estou meio cheio, deixa para lá, eu passo. Irmãos, eu acredito que mesmo que alguém estivesse ali cheio, saciado, o que não é o caso, eu acredito que todo mundo ia querer pelo menos provar metade da metade de um pão, porque aquele pão deve que foi o pão mais saboroso que a pessoa já provou na vida. Ou então pode ser que uma pessoa falou assim: eu estou com fome, mas não vou comer esse pão não. Lá em casa eu tomo café. Irmãos, não parece loucura isso que eu estou falando? Alguém recusar provar daquele pão que foi multiplicado pelas mãos de Jesus? Assim como é loucura uma pessoa recusar o pão da vida que é Jesus. Assim como é loucura alguém recusar o pão que desceu do céu, que é Jesus. E acontece. Tem gente que não quer aceitar Jesus, tem gente que não quer a salvação, não quer. Então é loucura pensar nessa hipótese que eu levantei aqui, mas quando se trata da salvação, se trata do reino espiritual, acontece muito isso, acontece bastante. O homem, ele nasce com fome de Deus, ele tem aquele vazio dentro de si, e muitas das vezes ele é como aquela pessoa. Eu acho que os irmãos já ouviram ou até já falaram assim: eu estou com uma vontade de comer algo que eu não sei o que é, eu estou com vontade de comer alguma coisa salgada, mas ainda não sei o que é, eu estou com vontade de comer um doce, mas ainda não sei que doce que é. Assim é no mundo espiritual. Todo mundo nasce com essa fome. Só que alguns descobrem que fome que é essa, é fome de Deus. E aí ele passa a se encher de Deus. Mas tem aqueles que começam a comer os manjares aí do mundo afora, não é aquilo, mas também não consegue perceber que se trata de Deus. E nessas idas e vindas, ele vai provando de todos os manjares, ele vai se lambuzando, enchendo desses pratos que o mundo oferece. Irmãos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar aqui mais uma vez. A Bíblia diz que havia 5.000 homens ali presentes. Vamos supor que desses 5.000 já é muito, mas vamos imaginar aqui que desses 5.000, cada um estava com a sua esposa, então já dobrou para 10.000. Vamos supor que desse casal, cada um tivesse um único filho, já passou para 15.000. Fazendo as contas, quando a Bíblia diz que era para os discípulos organizarem aquela multidão em rodas de 50 e de 100, dá em torno de 150 a 300 rodas de pessoas. Guardaram essa informação? Muita gente, né? De 150 a 300 rodas de pessoas. E daí eu fico imaginando, os discípulos ali preocupados
com um pouco de alimento que está na mão de Jesus. E Jesus, preocupado com a quantidade de pessoas que irá distribuir aquele alimento, porque só havia 12 apóstolos para mais de 150, 250 rodas de pessoas. E a Bíblia deixa bem claro, quem vai distribuir é vocês, discípulos, viu? Porque isso daí é o possível quem faz é vocês. O impossível, que foi multiplicar os pães, eu já fiz. Então pode ver lá que Jesus diz que os discípulos iriam fazer a distribuição do alimento. E daí eu pergunto para os irmãos, quem quer distribuir o alimento do Senhor aqui nessa noite? Pregando a palavra de Deus, ensinando, aleluia. É uma tarefa árdua, é pouca pessoa para muita seara, para muito trabalho, para muito campo, mas é algo prazeroso. Vem a recompensa, depois você é recompensado, aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 13, tem uma coisa que também me chamou muita atenção, que diz assim: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, de repente apareceu 12 cestos vazios. De onde saiu esses cestos? Ou seja, havia pessoas que até levaram alimento no cestinho, mas só que ao longo do dia, essas pessoas comeram o alimento delas. Muitas das vezes a pessoa comeu o alimento e nem se preocupou com quem estava ao seu lado. Foi até ingrato. Foi até uma pessoa que não olhou para o próximo. Mas para essa pessoa, não se preocupe, porque o menino do cestinho está vindo aí para compartilhar o que ele tem com você. Aleluia. Então, havia pessoas de todo tipo ali. Pessoas que só foi com a cara e a coragem, não levaram nada. Pessoas que levaram até um cestinho, mas até o fim da tarde já estava vazio. Só serviu depois para ajudar a juntar os pães que sobraram. E havia um menino que ainda não havia comido o alimento que ele havia levado. Glória a Deus, aleluia. Continuando, alguém leu o versículo 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para longe. Amém. Alguém abra Mateus 27 e outro abre em Marcos 15. Vamos ler 2 versículos de cada evangelho. Mateus 27 e Marcos 15. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte: no fim do dia, depois ali que alimentou toda a multidão, apareceu um grupo de homens que olhou para Jesus e disse: esse daí pode ser o rei de Israel, pode ser o rei dos judeus. Só que a intenção de Jesus não era ser rei dos judeus ali naquele momento, na sua primeira vinda. Tanto é que ele se retirou dali, ele foi embora. Algumas pessoas começaram a cogitar: eu acho que Jesus pode substituir Herodes, ou até mesmo César. Ele pode se tornar o nosso rei. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Mateus 27. Alguém pode ler o versículo 29 e depois o 37. Lê o 29 e já pula para o 37. Mateus 27. Lê o 29, faz um favor. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma câmara, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Lê o 37 agora, faz um favor. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Amém. Quem achou Marcos 15, leia o versículo 2, depois o 9. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes.
verso? 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Irmãos, então, embora judeus e romanos estavam ali zombando de Jesus, dizendo: ali o rei dos judeus, olha lá o rei dos judeus. O intuito de Jesus nunca foi ser rei dos judeus na sua primeira vinda. O objetivo de Jesus nunca foi libertar o povo de Israel dos romanos. Não era o seu foco principal, mas era libertar toda a humanidade do pecado. Tanto é que certa vez testaram Jesus. Jesus, a gente paga muito imposto, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Eles achando que Jesus ia entrar em conflito ali com o sistema, com Herodes. Ele vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nunca foi intuito de Jesus tomar lugar de Herodes, tomar lugar de César, nunca foi. Mas mesmo assim aquele povo zombava e escarnecia. Olha para os irmãos verem uma coisa interessante. Israel, na pessoa de Abraão, Isaque e Jacó, eram livres, certo? Porém, chegou um momento que eles se tornaram escravos do Egito. Depois ficaram libertos. Aí Israel se tornou uma nação, reino do norte, reino do sul. E daí o reino do norte se tornou escravo da Síria. Passou um tempo, depois foram libertos. Já o reino do sul se tornou escravos da Babilônia. Passou um tempo, foi liberto. Passado mais um tempo, os judeus se tornaram escravos de Roma. Depois foram libertos. Um passado mais recente, os judeus se tornaram escravos do nazismo, de Hitler, da Alemanha. E depois, novamente, foram libertos. Então, Israel sempre sai de um buraco e acaba caindo em outro. Sempre sai das mãos de uma nação e vai parar nas mãos de outra nação. Porém, Jesus, de uma vez por todas, nos libertou da escravidão do pecado. Amém? O pecado, ele não tem poder sobre nós. E quando nós pecamos porque a gente quer. E quando nós pecamos, o apóstolo João vai dizer que nós temos um advogado que ele nos representa e ele nos justifica diante do Deus Pai. Então, ao invés de libertar aquele povo de Roma, e a gente bem sabe que depois se tornaram escravos da Alemanha, por exemplo, era mais importante libertar o povo de uma coisa além, que interfere na nossa vida eterna, que interfere na nossa alma, libertar a humanidade do pecado. Continuando, alguém leia do versículo 22 ao 25, fazendo um favor? (22 ao 25). No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão. E havendo o Senhor dado graças, e vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Irmãos, olha só, eles disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Ou seja, uma pergunta inofensiva, enrustido de preocupação, na verdade, revelava apenas o interesse pessoal daquelas pessoas. No dia seguinte, eles só foram encontrar Jesus em Cafarnaum, uma outra cidade que ficava próxima ali de Tiberíades e de Betsaida, na Galileia. E daí eles chegaram perguntando: Rabi, quando chegaste aqui? E daí Jesus dá aquela resposta aonde inicia o que eles chamam de discurso duro. Na verdade, vocês só estão me procurando por causa do alimento
que eu forneci a vocês ontem, no dia de ontem. Essa fala desse grupo de pessoas me lembra muito o jovem rico, quando ele vai chegar até Jesus e vai dizer: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: por que tu me chamas de bom? Só tem um que é bom, que é o Deus Pai. Ou seja, Jesus ele já cortava a falsidade e a hipocrisia pela raiz. Quando a pessoa chegava com falsidade, ele imediatamente já expunha a falsidade e a hipocrisia dessas pessoas. Então aquelas pessoas rasgando elogio a Jesus: Rabi, quando chegaste aqui, na verdade eles não estavam preocupados com Jesus e com o seu ensinamento, estavam preocupados com mais um café da tarde que eles queriam ter. Continuando aqui, versículo 26, alguém poderia ler, fazendo um favor? O que Jesus vai responder para eles? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Amém. Alguém abra Mateus 24, já vamos ler 2 versículos lá também, Mateus 24. Então aqui, irmãos, havia um grupo de pessoas no meio daquela multidão que só estava em busca da bênção. É como diz aquele ditado: querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. E era o caso de muita gente ali que foi encontrar Jesus lá em Cafarnaum. Mateus 24, quem achou, leia o versículo 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais; eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Irmãos, a Bíblia já nos alerta que vai chegar um momento em que vão dizer: o Cristo está aqui, aí vai uma multidão para cá. O Cristo está lá, o Messias está lá, vai uma multidão para lá. A igreja do momento é tal, aí vai para lá. O cantor da vez é fulano, aí o pessoal vai para lá. O pregador da vez é tal. O profeta agora é tal. E na verdade esse profeta é um falso profeta. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe esse versículo? Porque muito embora muitos ali foram atrás de Jesus em busca apenas da bênção, eles ainda tiveram a sorte de estar indo atrás do Messias verdadeiro. Mas a Bíblia já alerta que nos nossos tempos vai ter gente que vai atrás de Messias, vai atrás de um Cristo, e esse profeta, na verdade, é um falso profeta. Tem pessoas que correm atrás de bênção, tem pessoas que correm atrás de profecia. Eu lembro que uma vez, quando a minha irmã ainda morava aqui no Peró, uma vez eu bati no portão da casa dela, aí um rapaz de longe gritou: irmão, você quer lá? Espere um pouquinho. Aí eu fiquei esperando. Eu nunca tinha visto aquele homem e na verdade nunca mais o vi. Aí ele explicou que eu acho que estava mexendo em alguma obra ali naquela rua. E daí ele falou assim: olha, Deus me revelou que você tem uma coisa para me entregar. Aí, por um lado, você fica feliz por ser reconhecido como cristão. Depois já gerou uma preocupação, porque isso induz uma outra pessoa, às vezes, a falar uma coisa que nem é de Deus. Vou ter que falar alguma coisa para a pessoa aqui, né? Para não ficar feio, para não ficar chato. Então, acaba induzindo a pessoa ao pecado, ao erro. E, por outro lado, eu fiquei triste depois também, porque eu pensei: nossa, quantas pessoas será que ele não parou na rua dizendo que Deus mandou a pessoa revelar algo para ele? É triste. Tem pessoas que na má fé vai dizer mentiras, outros vai aproveitar da situação. Eu nem sei que fim levou esse rapaz. Mas eu falei para ele: olha, Deus não revelou nada, mas eu posso orar por você. Aí nesse tempo a minha irmã abriu o portão, aí eu e ela oramos junto
pelo rapaz. Mas, irmãos, não há necessidade da gente ficar correndo atrás de profecias. A Bíblia diz ainda em Deuteronômio 28 que é a bênção que vai seguir você, não você é a bênção. Se você quer ouvir a voz de Deus, pegue a Bíblia em casa ou venha no culto. Se for uma coisa muito urgente, Deus envia o profeta na sua casa. Você não precisa ficar na rua perguntando, é você, é você, é você, porque a chance de você ser enganado é enorme, e Deus também não age dessa forma. Eu estava para frente de casa, aí chegou um vídeo assim, um irmãozinho, deve ser isso. Aí ele descendo assim, falou assim, irmão, fala pra você. Deus me revelou isso, você vai me dar uma cesta básica. Aí eu falei, mas revelou para você, não revelou para mim. Aí conversei com ele, tá bom, como é que vai? É igual, eu nem tinha pensado em falar isso, mas vou comentar aqui. É igual quando alguém vai namorar, que geralmente é rapaz que gosta de fazer isso. Chega na moça e fala, Deus me revelou que eu sei minha namorada. Mas o próprio namorador que recebe a visão e a moça nada, tem mulher que cai, mas tem mulher que fala, não falou comigo. Então é uma maneira às vezes de ganhar a pessoa, né? Eu também, no início do primeiro amor, até hoje, né? Até hoje a gente passa por essa situação, né? Até hoje a gente passa, tem que tomar muito cuidado, mas no começo mesmo, eu era catador de vai naquela igreja ali, que era aquela igreja ali, tem revelação. Não vou nem citar o nome da igreja, mas uma determinada igreja aqui na cidade, porque Deus mandou falar que vai dar uma chave de um carro. Será que é comigo? Será que é? Peraí, deixa eu levantar a mão. Eu pensava comigo assim, ninguém quer não? Já vai passar a vez. Então quer. É você mesmo, cadê o carro? Deus revelou aqui que vai dar um casamento. E eu estava indo atrás de casamento. Deus revelou que vai dar um casamento aqui. Você não quer não? Vai passar a vez. Ninguém levantava a mão. Então eu também quero. E fiquei naquilo, Eu fiquei naquele início. Irmão, um dia eu fui numa igreja dessas e a pessoa falava assim, o profeta lá, depois da mensagem final, tem 7 pessoas que Deus vai curar aqui, quem são as 7? É um exemplo, a pessoa só divulga o número, e aí uma pessoa levanta, então você é um, aí a outra pessoa, não, você não, é outra pessoa. Se você sabe quem que é a pessoa, fala o nome, porque aí ainda envergonha a pessoa, não é você não. Mas você sabe então quem que é? Então fala quem que é. Agora, resumindo tudo, de tanto casamento que eu recebi profecia, profetada, né? De tanto casamento, esse é o Salomão lá. De tanta casa, de tanto casamento, de tanta chave. Estaria na poligamia. Vamos lá. Irmãos, voltando aqui. Havia pessoas que buscavam Jesus apenas pela bênção. Havia um outro grupo de pessoas que viam Jesus apenas como um espetáculo, como um entretenimento. É como se essas pessoas estivessem comendo pipoca no cinema, só que ao contrário de pipoca, estava ali comendo a comida do cesto. Até que chega um momento, nossa, comi tudo. E pior que eu trouxe minha mulher, minha criança, já está chorando com fome, e eu me distraí aqui comendo as coisas que eu trouxe, e o sermão ainda está no início da tarde ainda. Então eu fico imaginando, irmãos, que ali havia pessoas de todo tipo, pessoas curiosas, que só queriam observar. Quando Jesus realizava um milagre, batiam palmas, gritavam, mais um, bis, de novo, faz de novo. Tinha todo tipo de pessoas que tratavam Jesus como um espetáculo, como um entretenimento, não como o Messias. Vou dar um exemplo, Lucas 23, alguém abra lá em Lucas 23, leia o versículo 8 e 9, fazendo favor. Quem achou pode ler 8 e 9.
Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Irmãos, Herodes ficou empolgadão quando ele soube que Jesus estaria na sua presença. Eu vou ver Jesus realizar um milagre, ele vai fazer alguma coisa para mim ver, tratando Jesus como um espetáculo, um entretenimento. Mas a Bíblia diz que Jesus perante Herodes, ele nada fez. Deve que Herodes saiu dali decepcionado, frustrado. Não aconteceu nada. Então é um exemplo de pessoa que vai até Jesus com o intuito de vê-lo fazer as coisas, para ser uma pessoa que só assiste, um telespectador. Havia também aquelas pessoas que o seguiam por conta do milagre e das curas que realizava, não pelas suas mensagens. E daí eu fiquei pensando, nossa, o próprio Jesus pregando, alguém que pode dizer que Jesus prega mal, ensina mal, é o próprio Deus. Se Jesus pregando, ensinando, tem gente que não dá crédito a essa mensagem, o que dirá eu quando eu estou aqui na frente? Às vezes a gente recebe um elogio pela mensagem, uma mensagem boa, legal, amém. Aí daí você vai ver a pessoa parece que não absorveu nada da mensagem, está fazendo o oposto do que foi ensinado. Mas como assim? Mas se Jesus, sendo Deus, teve pessoas que rejeitaram a sua mensagem, o que dirá de mim? Paulo é um outro exemplo. Quem sou eu perto de Paulo? Certa vez Paulo estava pregando, e aí teve um jovem que pegou no sono, começou a dormir. E para piorar, esse jovem chamado de Eutico estava na janela, e a janela era alta. Ele caiu e morreu, ainda teve que Paulo ir lá e ressuscitar o jovem. Então são homens que passaram por coisas parecidas. Então às vezes, é lógico, o professor ele tem que se preparar. Mas às vezes, se você vê alguém dormindo, cochilando, nem sempre é culpa tua. Às vezes a pessoa simplesmente ela não quer ouvir, ou é uma forma dela externar que ela não quer ouvir. Ou pode acontecer também de um dia de cansaço. Voltando aqui, muitos queriam apenas o alimento material, o buscando por um motivo raso, superficial. Já pensou, irmãos? Você está diante de Deus, e daí o que você quer dele é um alimento passageiro. Eu quero o café da tarde, um pão que vai me saciar por 2 horas, e depois eu vou sentir fome novamente. Pessoas pedindo coisas supérfluas para Deus, sendo que Deus pode fazer coisas maiores por nós. Pode ler, irmão, pode falar, irmão. Aqui no lugar, Mateus fala, chegando Jesus a parte de Nazaré, e Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz o homem ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então essa mensagem que eu estou trazendo é muito importante nessa noite, porque muitas vezes, entendendo para Cristo, nós temos Cristo como aquele gênio da lâmpada, do nosso desejo. Nós chegamos ali para pedir. Só pedir. Chegamos ali para na hora do aperto, na hora de adorar Ele em espírito e verdade, não chega de Deus. Nós temos Cristo como a multidão estava tendo, para saciar a fome, para estar ali ter cura, ter milagre. Nós sabemos que Deus é a riqueza, Deus é a salvação. É o Espírito de Deus também, é muito importante para nós guardarmos essa noite de estudo. Verdade. E a nossa salvação. Verdade, amém. Não vamos tratar Jesus como o gênio da lâmpada. Gostei dessa. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem também. Os irmãos que a maioria é pai, é mãe. Um pai, ele dá para o filho aquilo que o filho quer ou aquilo que o filho precisa? Primeiramente, você vai dar para o filho aquilo que ele quer ou aquilo que ele precisa? Vou dar um exemplo melhor para os irmãos. Entre um brinquedo e uma roupa para uma criança, aí se você for levar na criança, ela de 10 vezes que você perguntar, nas 10 ela vai falar brinquedo. Ela pode estar a criança pode estar até andando pelado, mas ela não vai escolher a roupa não, ela vai escolher o brinquedo. E daí quando você chega com a roupa, ela vai dizer: isso aqui não é presente não. A gente já falou isso quando a gente era criança, né? Então, a mesma coisa é Jesus.
Jesus, ele deu naquele primeiro dia o brinquedo, vamos dizer assim, que era o pão terreno. Mas o que Jesus realmente queria dar para aquelas pessoas era a roupa, que é o pão do céu, que é o pão da vida, que é a eternidade. É lógico que você, como pai, entre uma roupa e outra, você vai lá fazer um agrado e vai dar o brinquedo. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, é lógico que você, como pai, e você, como mãe, vai dar aquilo que o filho precisa. Aqui no versículo 26, diz assim: Jesus dizendo: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Irmãos, é óbvio que esse discurso aqui de Jesus não se aplica a todos, porque o menino era uma exceção. Ele era um menino que ele não foi apenas para assistir Jesus realizar milagres, ele não foi para ver o milagre, mas ele foi para ser participante do milagre. Ele acabou participando do milagre. E aqui duas coisas acerca do menino me chamam a atenção. Primeiro, o menino, ele não levou o alimento para ele, mas quando ele saiu de casa, muito provavelmente ele pensou em compartilhar com um amigo, com um colega, ou até mesmo com um desconhecido, porque é difícil a gente acreditar que o menino iria comer 5 pães e 2 peixes, né? Então, eu acho que o objetivo dele já era de compartilhar com alguém, ele só não imaginava que seria com todo mundo. Ou então tem a outra hipótese, que é dele ter sido um jovem prudente, sabendo que aquele encontro com Jesus poderia demorar. E se ele estava comendo o alimento ali de forma gradativa, aos poucos, então pela quantidade que ele tinha, ele estava dando um recado para Jesus: ó Jesus, se você quiser fazer vigília, virar à noite, pode virar, que eu tenho alimento suficiente para continuar aqui diante da tua presença. Então, de duas uma: ou o menino levou alimento, não levou alimento só para ele, ou então ele, sendo prudente, já estava reservando para mais tarde. Ele não tinha aquela preocupação de ir embora, ele não tinha aquela preocupação de sair da presença de Jesus, mesmo porque não é sempre que você poderia estar naquela época na presença de Jesus. Pode também, eu já levo lá, podia ser um vendedor, vendia, né? A mãe fazia o pão, o pai pescar, para ganhar uma renda a mais na família, pode ser. Pode ser, nunca pensei nessa hipótese. Aquela multidão, alguém pensou que eu vou fazer, não consegui pagar sem. Mas eu acho que se fosse isso, irmã, a Bíblia não ia enaltecer o menino, porque aí ele não estaria ali por Jesus, ele estaria ali pela venda, né? Eu acho, nunca tinha pensado nisso, mas é boa a colocação da irmã. Então, só para fechar essa parte aqui, irmãos, tem pessoas que se preparam dias para ver uma Lady Gaga aí, igual a gente viu, uma Madonna, mas as pessoas não se preparam para ver Jesus. Chegou na metade da tarde, nossa, já acabou o alimento, vou ter que ir embora antes de finalizar o discurso. Então tem pessoas que não se preparam para se encontrar com Jesus, enquanto que a gente vê aí, esses cantores aí, a pessoa passa semanas, dias na fila, falta trabalho, perde o emprego, para ver uma pessoa que não está nem aí para você, nem sabe da sua existência. Então no versículo 13, voltando a falar daqueles cestinhos vazios, lembre-se que apareceu 12 cestos vazios ali. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem o cesto, mas não tem o alimento. Às vezes você tem a ferramenta, mas não tem o milagre. Às vezes você tem as talhas, mas não tem o vinho. Às vezes você tem as jarras, mas não tem o azeite. Mas hoje é noite que Deus preparou para encher cada um de nós que se encontra aqui nessa noite, que veio com o intuito de se alimentar e alimentar da palavra de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Versículo 26, para finalizar esse versículo 26, porque eu já destrinchei bastante ele. Jesus disse:
na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Irmãos, o que tem de pessoa buscando a Jesus pelos motivos errados? Hoje em dia mesmo a gente vê aí os neopentecostais, que o centro da sua mensagem é riquezas, é prosperidade. A Bíblia em momento nenhum diz que se você seguir Jesus você vai ser rico. E daí um dia eu vi um comercial, já faz anos que eu vi um comercial, foi da Universal. Eu vou citar porque é o comercial deles, eles não têm vergonha de divulgar. E aí no comercial dizia assim: venha para o Universal porque fulano de tal veio e passou a ter 2 apartamentos e 5 carros. Aí eu pensei, nossa, para esse povo um carro e um apartamento já não é suficiente não, já não basta não, já tem que ser 5 carros agora, que exagero. Uma casa ou um apartamento não basta. E muita gente vai para lá com essa ideia de se tornar milionário. E esse tipo de pessoa que aproxima de Jesus pelos motivos errados, elas são mais propensas a serem enganadas. Elas são mais propensas a se depararem com um estelionatário, com alguém que aproveita da boa fé dessas pessoas. Simão o Mago é um exemplo, que tentou se aproximar de Jesus, de Deus, pagando, e chegou até os apóstolos e disseram: me vende esses dons. Mas os apóstolos vão dizer para ele: fique com esse dinheiro para a perdição, porque isso daqui não se compra. Jesus já pagou o preço por nós. Isso aqui é dado de graça. Os dons, ele é dado por Deus a quem ele quer e em prol da igreja necessitada. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Tentar se aproximar de Jesus por motivos errados. Alguém lê o versículo 27? Fazendo favor? O 27 de João 6. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Amém. Irmãos, você tem trabalhado pelo alimento que dura por toda a eternidade? É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 27. Pelo alimento do dia a dia, a gente bem sabe, quase todo mundo aqui, eu acho que todos estão empregados, se não está, eu acredito que está correndo atrás. Pelo alimento material, pelo alimento físico, eu sei que todo mundo aqui corre atrás, mesmo porque se não correr, o Brasil é o país que mais cobra impostos hoje em dia. Então você trabalha para colocar o alimento na mesa, o pão na mesa, mas você tem trabalhado pelo alimento espiritual? Você tem trabalhado pelo alimento que dura por toda a eternidade? E como eu posso trabalhar para ter esse alimento que dura por toda a eternidade? Já foi dito aqui no início, procurando buscar Deus, orando, meditando na sua palavra. Essa é uma forma. Pensa na salvação da seguinte forma, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Suponha que Deus te entregue uma fogueira acesa, porque a salvação a gente bem sabe que ela é dada pela graça mediante a fé, não mérito nosso, mas é mérito de Deus, de Jesus, pelo seu sacrifício ali na cruz. Então imagina ele te entregando uma fogueira acesa na mão. Você já não vai ter o trabalho de acender a fogueira, ele já vai te entregar acesa. E para facilitar ainda mais para você, ele vai te rodear de um monte de lenha já cortada. Você não vai ter nenhum trabalho de ir lá na árvore, cortar ela, cortar em pedaços. Não, você não vai ter esse trabalhão não. Ele já vai te rodear com as lenhas só para você abastecer essa fogueira. Na hora que for preciso, você vai lá, joga lenha na fogueira, vai jogando, vai jogando. A salvação é dessa forma. Só que tem pessoas que se dispersam por algum momento, quando vai ver, a fogueira já apagou, ou já está quase no fim. E pior, tem pessoa que faz pior, ele pega o balde de água e derrama sobre a fogueira, para apagar imediatamente. Então, irmãos, a salvação é pela graça,
mas a gente tem que só manter a fogueira acesa, buscando a cada dia mais o Senhor. Amém? Vamos dar uma acelerada aqui. João 6, leia do versículo 28 ao 33, alguém fazendo favor? Perguntaram-lhe, então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti, que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Lê do 48 ao 50 agora. 48 ao 50. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Lê o 58 agora, para acabar. 58? Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Irmãos, então, olha que interessante. Jesus, ele se retirou no fim daquele primeiro dia, porque havia aqueles homens que queriam já o consagrá-lo como rei. E daí, no dia seguinte, é que ele dá esse discurso, ou seja, Jesus, ele levou um dia para finalizar, para concluir o seu ensinamento. Ele foi paciente, ele aguardou só no outro dia para concluir o seu ensinamento. No primeiro dia ele só multiplicou os pães e peixes, no outro dia, quando aquela multidão veio procurar ele, ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E aqui no versículo 33 diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqueles homens, eles eram um pouco exaltados, porque eles diziam assim, os nossos pais comeram maná do céu, eles comeram um pão do céu. Jesus vai dizer assim, o verdadeiro pão do céu sou eu, o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu, não é o maná, porque muitos comeram do maná e morreram no deserto. Tem muitos que nem entraram na terra prometida, e pior, conforme eu falei no mês passado, tem alguns que nem foram salvos, por conta da rebeldia, feitiçaria, muitos pecados que eles cometiam. Então Jesus diz, mas quem provar de mim, viverá eternamente. Portanto, eu sou o verdadeiro pão do céu. Vamos correr aqui mais um pouquinho. Alguém lê do versículo 34 ao 40? Irmão, só um pouquinho de paciência comigo, que nós já finalizamos a mensagem. E disseram-lhes, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai,
que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então Jesus aqui finaliza dizendo que no último dia ele ressuscitará os santos, os salvos em Jesus. Então Jesus, além de dizer que ele é o pão da vida, ele vai dizer também agora que ele é a ressurreição. E isso me lembra de novo lá na história de Lázaro, porque quando ele dizia assim, Lázaro há de ressuscitar, e a irmã de Lázaro diz, eu sei que naquele último dia o Senhor há de ressuscitar os salvos. Ele vai dizer assim, eu sou de fato, eu vou ressuscitar os salvos no último dia, mas eu sou a ressurreição, e portanto nada me impede de ressuscitar Lázaro hoje. E foi assim que ele fez. Irmãos, eu gosto de definir para mim a ressurreição de duas formas: ressurreição com R maiúsculo e ressurreição com R minúsculo. A ressurreição com R minúsculo é aquela onde a pessoa morre e Deus faz um milagre, ela volta à vida, vive mais um tempo e depois volta a morrer. Foi o caso de Lázaro, foi o caso da filha de Jairo, foi o caso do filho da viúva, foi até o caso do Eutico, do jovem que eu acabei de falar aqui, que morreu ao dormir na janela. Agora, a ressurreição com R minúsculo, com R maiúsculo, é aquela que se dará no último dia, onde os santos, os salvos, ressuscitarão com corpos transformados, ao contrário da ressurreição com R minúsculo. E ao ter esse corpo transformado, ela vai viver eternamente. Glória a Deus. E também a ressurreição com R maiúsculo pode representar a pessoa de Jesus, porque como ele próprio disse, eu sou a ressurreição. Alguém abra Miqueias 5:2, outro abra Oséias 11:1 e outra Mateus 2:23. Enquanto os irmãos vão achando aí, Miqueias 5:2, Oséias 11:1 e Mateus 2:23, aqui no versículo 41 e 42 diz assim, eu vou adiantar. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, irmãos, eles estavam questionando aqui se de fato Jesus era o Messias, só porque eles conheciam Jesus e sua família. Ora, o que eles esperavam? Que o Messias fosse alguém desconhecido? Tinha que ser alguém que eles nunca viram falar para ser o Messias? Vamos ver o que a Bíblia fala em Miqueias 5. Quem achou? Leia o versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, aí está dizendo que o Messias viria de Belém, e Jesus se encaixa nessa profecia, porque ele nasceu em Belém. Oséias 11:1, quem achou? Eu estou dando aqui só alguns exemplos de profecias, tá? Porque Jesus, na verdade, ele se encaixa em todas que foram ditas pelos profetas no Antigo Testamento. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Irmãos, quando os pais de Jesus soube que Herodes estava matando as crianças, eles fugiram para o Egito e só retornaram de lá quando soube que Herodes morreu. Então, mais uma vez, Jesus se encaixava dentro dessa profecia. E Mateus 2:23, para finalizar essa parte? Mateus 2:23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E Jesus foi rotulado de Nazareno porque ele passou grande parte do tempo em Nazaré, muito embora tenha nascido em Belém. Então,
todas as profecias apontavam para Jesus, e aqui eu não entendo um pouco a dificuldade deles de reconhecerem isso. Talvez é por falta de conhecimento das profecias, mas pior será se eles faziam isso por resistência. Aí é pior do que conhecer a profecia, resistindo ao aceitar Jesus como o Messias. Alguém lê do versículo 51 ao 57, João 51 ao 57. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Até aqui? Até o 57. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. Irmãos, o pão, ele prefigura o corpo de Cristo. E assim como o pão foi entregue a todos, Jesus também foi entregue por todos. Então o pão, ele representa o que estava por vir. Assim como o pão foi entregue, Jesus também seria entregue por todos. E olha aqui o que diz o versículo 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Agora, a parte que eu quero destacar: e o pão que eu der é a minha carne. Eu quero até ter muita cautela para dizer o que eu vou dizer aqui agora. Tem gente que diz, e eu mesmo também já disse por várias vezes, que o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Mas aqui, quando a gente vê o versículo, está dizendo que o pão que eu der é a minha carne. Não está escrito o pão que eu der simboliza a minha carne. Então, o pão é a minha carne. E aqueles homens até acharam estranhos que no versículo 52 eles vão dizer assim: como pode este homem nos dar a sua carne para a gente comer? Eles acharam estranho essa fala de Jesus. E daí Jesus ainda vai reforçar: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo e não tem vida em si mesmo. Então, usar esse termo simboliza, o pão simboliza, eu acho que não é uma expressão tão correta. Por outro lado, a gente também sabe que a doutrina da transubstanciação da Igreja Católica também não parece ser uma boa doutrina, porque ali é dito que o pão e o vinho se transformam na carne e no sangue de Jesus. Você não olha para o pão e começa a enxergar uma carne. Você não coloca o pão na boca e começa a sentir gosto de carne. Mesmo porque essa prática seria algo muito estranho. Parece que a gente é canibal, comendo carne de nossos semelhantes. Então, de fato, essa fala de Jesus, ela é um mistério e só é possível entender através dos olhos da fé. Alguém poderia abrir 1 Coríntios 11, 23 e 24, para reforçar isso que eu estou
comentando aqui, olha só o que Paulo vai dizer usando as falas de Jesus. 1 Coríntios 11, versículo 23 e 24. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele não falou, isto simboliza o meu corpo. Então, irmãos, para o homem natural é uma coisa um pouco complexo mesmo, e a gente tem que enxergar isso através dos olhos da fé, tá? É algo sobrenatural. A gente não pode perder de vista que Jesus, ele é o pão. Então, quando ele diz o pão é a minha carne, a gente não pode perder de vista que Jesus, ele é o pão da vida. Então, antes da pessoa querer entender como é que pode o pão ser a carne, a pessoa precisa entender primeiro que Jesus, ele é o pão da vida e é o pão que desceu do céu. Certo? Versículo 60, já estou acabando, tá, irmãos? Desculpa aí pela demora. Versículo 60, lá de João 6. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Amém. Essa pergunta também me lembrou muito, de novo, o jovem rico, porque quando Jesus falou assim para ele, vai, vende tudo que tem, depois volta e me segue, porque o jovem rico ali estava dando como certo de que seguia os 10 mandamentos, ele falava: eu sigo todos os mandamentos, o que mais me falta? Jesus vai dizer: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois volta e me segue. Ninguém falou que esse discurso era duro. Por quê? Porque foi direcionado a uma única pessoa. É óbvio que essa mensagem hoje serve também para nós, mas ali, naquele momento, foi direcionado a uma única pessoa. Agora não, agora Jesus estava falando com uma multidão. Aí aquela multidão vai dizer: nossa, mas que discurso duro. Quando Jesus iniciou dizendo: vocês me procuram só pelo alimento. E daí ele continua explicando, falando que ele é o pão da vida. Vamos lá, versículos 60, 61 e 62. Quando isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Amém. Irmãos, aqui Jesus fala: eu fazer esse discurso te escandaliza? Escandaliza vocês? O que seria se vocês vissem o Filho do Homem ser levado ao céu? E eles viram. Jesus aqui estava dando um spoiler do que iria acontecer. Lá em Atos 1, todos eles viram Jesus ser levado aos céus. Penúltimo comentário meu aqui para finalizar. Eu quero voltar lá no versículo 7 de João 6, e eu deixei esse comentário passar, foi de propósito mesmo, tá, irmãos? Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Irmãos, o dinheiro não era suficiente, mas o alimento que foi levado até Jesus também não era. Então aqui me gerou uma curiosidade: o dinheiro não era suficiente, mas o alimento sim? Ambos ali não era pouco diante da multidão? Então aqui eu tiro duas lições interessantes. A primeira: Jesus ele poderia ter multiplicado o dinheiro, afinal ele é o dono do ouro e da prata, mas ele não fez isso porque o intuito não era atrair pessoas para ele pelos motivos errados. Não é isso que a gente está dizendo aqui nesse estudo de hoje? Atrair pessoas que vão até Jesus pelos motivos errados? Eu tenho certeza que se Jesus tivesse multiplicado o dinheiro ali, no outro dia ia ter mais gente ainda. Porém, Jesus não queria atrair para si pessoas pelos motivos errados. Ele queria que as pessoas viessem até ele pelo motivo certo. E a segunda lição:
motivo pelo qual Jesus não multiplicou dinheiro. Se ele tivesse multiplicado o dinheiro, não teria o mesmo impacto que teve quando ele afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Foi tão impactante que esse milagre apareceu nos 4 evangelhos, igual eu falei no início, é o único que aparece nos 4 evangelhos. É tão impactante que nós estamos falando desse milagre aqui nessa noite. Então o impacto foi maior quando ele multiplicou o alimento, ao invés do dinheiro. E para finalizar, alguém leia do versículo 67 ao 69. E aí eu vou finalizar aqui. 67 ao 69. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Isso, amém. Está certo, amém. Deus abençoe. Irmãos, então, por mais duro que possa parecer um discurso, se esse discurso está respaldado na palavra de Deus, então é porque é um discurso feito com amor. E mais amor ainda quando vem dos lábios de Jesus. Jesus, em alguns momentos, ele tinha que dar algum discurso que a princípio era duro, mas ele tinha que dar um chacoalhão nas pessoas, acorda enquanto é tempo. Então, por isso que Jesus, de vez em quando, dava esses discursos, igual foi dado ali para o jovem rico. E é só Jesus e a sua palavra que nos transmite a vida eterna. Irmãos, desde já eu quero então agradecer pela rica oportunidade, pedir desde já desculpa pelo atraso, passou um pouco do horário, mas Deus continue abençoando a igreja e os irmãos, amém?